Fala galera, aqui é o Caio do Coutos Mortal Kombat. Eu tô aqui do lado do Dlai Silva, né? E aí, galera, tudo bem? Fez o Aaron Black no Mortal Kombat 11 e o Jax no filme de Mortal Kombat 2021. E aí, Dlai? E aí, Caio? Quanto tempo que você dubla já? Tem 10 anos, comecei em dezembro de 2013. Hum, E aí, ao longo desse tempo, foram tendo algumas escalas. Não entrei já no mercado de dublagem, já tendo várias escalas assim em seguida. Geralmente é assim o começo, né? uhum. Vão tendo escalas, tem uma escala aqui, depois de alguns meses você tem outra escala. Hoje em dia está até tendo um pouco menos de intervalo, assim, por conta da quantidade de produtos, de streaming e séries que são lançadas, Você né? cresceu também no mercado de dublagem aí. Tem a galera marca, eu vejo a galera marcando você, por exemplo, no filme Elementos aí. É verdade, é verdade. Então, isso ajuda também a dar o boom, né? Sim, sim. A dublagem, o processo no mercado de dublagem é sempre aos poucos mesmo. Se você tenta criar atalhos, isso aí é aquela história, né? Que o que vem fácil vai embora fácil também, né? Uhum. Então, o melhor a se fazer é você ir aos poucos, porque muitas vezes você quer muito fazer um protagonista, mas você ainda não está em condições de fazer um protagonista. Aí, se você força isso, ou de alguma forma você acaba pegando um trabalho que você ainda não tem condição de fazer, lá na frente você vai assistir aquele trabalho e vai falar, "Ah, eu não devia ter feito." Porque você vai ver que o seu trabalho não estava bom ainda, assim, você não tinha condição ainda de fazer um protagonista, por exemplo. Mas eu acho que as pessoas têm que ir aos poucos, ir se apresentando. No mercado de dublagem acontece muito de ser indicação, né? Se, Uhum. se, se você faz um bom trabalho, você não precisa se preocupar, porque aquele diretor que trabalhou com você vai indicar para outro, que vai indicar para outro, que vai indicar para outro. Agora, se você fica insistente, muito querendo ser escalado, muitas vezes o pessoal não vai nem te colocar no trabalho porque você está insistindo muito, está sendo chato. Então, tem que ir aos poucos, deixar que as coisas aconteçam de Você forma acha natural. que você é chamado também porque você é muito flexível com a voz? Porque eu vejo, por exemplo, o Elementos, você tem uma voz. O Aaron Black, você tem outra. O Atrocitus é outra completamente diferente. Tipo, dá uma variada, dá pra perceber que. Meu, muitas vezes não dá pra nem perceber que é você. Oh, que bom. Então, assim, você acha que é muito também que você dá várias vozes também? O meu objetivo sempre, desde o início, foi ser versátil em relação à voz, não porque eu achava que tinha alguma vantagem a respeito de ser mais escalado ou não, mas eu achava, desde pequeno, né, desde os 4 anos de idade, quando eu brincava com os meus irmãos de fazer histórias de terror em fita cassete, a gente sempre brincou com voz, né? Então, assim, eu achava legal, eu já tinha essa informação desde a infância de brincar, de fazer variações de voz. Mas assim, analisando pelo que você falou, assim, eu penso que muitas vezes, por exemplo, na dublagem existe um acordo, né, para que se coloque, se a pessoa faz poucos anéis, né, um personagem pequeno, ou algumas participações pequenas, você tem a possibilidade de colocar até 4 participações em personagens diferentes. Uhum. Então, por conta disso, eu sempre quis variar bastante a voz, para que quando a pessoa assistir, ela não lembre que aquela voz que era a minha voz, estava num personagem que ela viu no início do filme. Uhum. Então, assim, eu fazia 4 pontas, tentar fazer todas as 4 com vozes e interpretações diferentes. Acho que talvez isso possa ter ajudado, assim, em relação a ter uma gama de variedade de personagem, por ter esse range de voz, né, de possibilidade de timbre, isso te dá mais possibilidade de fazer teste para outros personagens, né? Porque muitas vezes o diretor, quando vai escalar, ele se baseia no timbre do original. Uhum. Então, assim, se ele sabe que eu tenho condição de fazer coisas bem diferenciadas, a possibilidade de me chamar para um teste também é maior, né? E você já teve contato com Mortal Kombat antes do game? Em relação, acho que o primeiro contato, na verdade, foi o game, no Super Nintendo. Uhum. Então, assim, eu penava porque assim, eu queria muito saber a história. Eu não lembro se o que a gente jogava, porque assim, na época do No Super que a gente Nintendo. tinha um Super Nintendo lá, a gente não tinha muitos cartuchos, né? Porque era Uhum. bastante caro. Então, assim, o que a gente fazia? A gente alugava numa locadora. Sim. Então, assim, os cartuchos da locadora, pelo que eu me lembro, eram em japonês, não eram nem em inglês. Nossa. Então, assim, a gente queria saber o que estava falando ali, aí tinha a legenda lá, não dava para saber nada. Então, assim, o contato com Mortal Kombat foi muito legal, assim, por conta da diversão, mas naquela época, assim, apesar de eu não saber desse processo de dublagem, não conhecer, mas já fazia falta.
Porque, assim, poder jogar e escutar o que está sendo falado e não se preocupar em ter que ficar lendo a letrinha ali embaixo, porque senão você perde A informação. a informação, ele está jogando e tal, ou tá vendo uma cena lá legal pra caramba e às vezes está na letrinha ali tentando entender, e ainda em outra língua. Você Aí, perde a cena ou a palavra que tá ali, né? então assim, é muito assim importante, pelo menos pra mim, eu acho que também pra quem joga, ter a dublagem pra poder acompanhar mesmo. E depois que você entrou na franquia, dublando o Aaron Black, como é que foi a recepção da galera com você? Porque muita gente gosta de jogar com o Aaron Black, né? Uhum. Então, por essa questão da voz, muita gente não sabia que era eu. E aí quando o pessoal, quando lançou o game lá e muita gente me marcou nos créditos, né? Aí muita gente começou a falar, caramba, você que faz o Aaron Black, eu não reconheci sua voz e tal. Então é muito legal, ainda mais um personagem como o Aaron Black, assim, que ele tem uma pegada totalmente diferente de outros personagens que eu já fiz e tal. De ser assim, um jeito mais malandro de falar e tal, e zoa com todo mundo. Ele é bem sarcástico. Eu gosto muito do sarcasmo dele. E essa questão também, da questão da interpretação, ter essa sair da zona de conforto. Eu acho muito legal sair da zona de conforto. Quando alguém me coloca para fazer uma coisa que eu não geralmente não é o que o pessoal cria de estereótipo para eu fazer. Então quando eles me propõem um desafio de fazer uma coisa que eu não fiz antes, é interessante para o ator, eu acho que em geral é interessante, né, para poder criar para poder ter essa experiência de interpretar uma coisa totalmente fora assim do que a pessoa faz, né? E foi muito difícil trabalhar com ele ou não? O Aaron Black é uma voz assim que é próxima da minha, então assim, em relação a timbre vocal não. Em relação à interpretação pode ser um pouco complicado porque no game como a gente não tem essa Imagem. imagem, né, a referência da imagem, e ele fala um pouco mais arrastado, né? Então eu ficava na dúvida, será que é arrastado assim mesmo? Ou será que era para eu falar um pouco mais, com um pouco mais de velocidade? Mas a gente segue o que está no original, né? Uhum. Mas aí depois você vê o personagem, você vê que ele é malandrão, assim, todo tranquilão assim no aspecto de, por ser um personagem de Velho Oeste, e em filmes de Velho Oeste, você vê os caras sendo mais, tipo, Uhum. meio pilhado, né? E ele é mais tranquilão. Aí você vê, quando você vê o jogo, a imagem do jogo, você fala, ah, não, tem tudo a ver mesmo. O cara é todo relaxado, assim, tranquilo. E lá estava ele, afundado na merda, acovardado no canto de uma privada. Um péssimo lugar para se esconder e ainda pior para se morrer. Eu acho bem engraçado o personagem em diversos momentos, assim, os comentários que ele faz. Por isso que a galera gosta. Tanto ele quanto o Keno entraram nessa pegada aí que todo mundo gostou. Você leva alguma coisa do Aaron Black pra você na sua vida pessoal? Ou não? Assim, não a questão da matança, porque isso não pode, né? Mas eu acho que tentar ser mais tranquilo, assim, mais de boa, tipo... Algumas coisas de piada, assim, geralmente o pessoal brinca muito comigo, mas eu faço parte eu sou como se fosse o clown, né? O cara que é zoado, né? Eu não sou muito de zoar porque eu não tenho essa agilidade de zoeira, né? Mas eu não me importo também, assim, de participar da brincadeira. Mas o Aaron, ele é mais dele que provoca, né? Uhum. Então, assim, eu acho que talvez eu não seja tão como ele nesse aspecto, mas no aspecto de tentar ser mais de boa, assim, Você acha que tranquilo. se aparecer aí futuramente de novo, ou no Mortal 1 como DLC, ou em outro Mortal, você não vai pegando esse jeito, talvez? Ah, não, sim. Em relação a fazer o personagem, sim, eu já sei como é que ele Não, age mas e eu tal. falo assim, na sua vida pessoal, Ah, na vida pessoal? tendo mais contato assim com Pode ele. ser, pode ser. Mas assim, é porque eu sou muito acelerado às vezes, sabe? Uhum. Então, às vezes, desplugar e ficar mais tranquilo. Porque eu tenho um lema que é assim, se você tem um problema hoje, você tem que resolver ele hoje, porque amanhã vai aparecer outro problema. Sim. Então, eu sou um pouco acelerado porque, tipo, tem que resolver as coisas naquele dia. Então, mas às vezes é necessário ser um pouco do Aaron Black no aspecto de tranquilidade, assim, de ser mais de boa, assim, e tal. Tentar brincar mais também, tem que ter um acervo de piadas aí para poder zoar os outros. Agora, em relação à matança aí, não. Não. Aí, O futuro que se exploda. Eu vivo cada momento. E aí você fez o Jax no filme, né, do Mortal, que por sinal já foi confirmado que vai ter o segundo filme. ah, é? Já, Olha, que parece legal. que já até começou a produção. Aham. Como é que foi trabalhar com o Jax no filme? O Jax aí já foi um pouco mais difícil em relação a achar a voz, porque assim, como eu te disse, né, o Aaron Black, ele é um personagem com a voz mais próxima do meu timbre, né? Para achar a voz do Jax
como eu tive que pesar, e pesar de uma forma que não ficasse caricato, então eu tive que tentar achar ali um meio termo para ficar bem pesada e para não ficar caricato. E o jeito dele é bem diferente também. Isso, é completamente. Até se você olhar o ator do game com o ator do filme, eles são diferentes, né? Assim, eles não têm a mesma. Até suponho que a idade deles seja diferente e tal. Mas foi também uma experiência muito legal por conta dessa questão do desafio, né? Apesar de muitas vezes eu fazer personagens com a voz pesada, eu tentei pesar um pouco mais ainda em relação ao Jax por conta da estrutura física, o braço lá de ferro e tal. Mas também foi uma experiência muito legal de poder dublar ele. Isso aí. Tem mais alguns personagens aí que você queira compartilhar com a galera que você fez aí? Bom, tem o Elementos lá, o Gota. Uhum. Personagens, muitas vezes a gente acaba esquecendo, porque a gente vai fazendo uma coisa atrás da outra e vai Muita produção todo muita dia. produção todo dia. Mas tem o Elementos, tem o Inosuke lá do Demon Slayer, Uhum. tem o César do Jojo Bizarro. Bizarre Adventure, tem você falou do Atrocitus, tem o League of Legends, o Mordekaiser no Rework de 2019. Tem também, vamos ver de game aqui, tem o Vol do Horizon Zero Dawn. Uhum. No Raiden Agenda tem um detetive lá, eu esqueci o nome dele, não vou lembrar agora, mas eu fiz também. Você chegou a fazer One Piece? O One Piece eu fiz o Helmepo, fiz no live action. No anime eu fiz o Helmepo, fiz um personagem chamado Camus, fiz uma personagem chamada Terracota, Uhum. que é a esposa lá de um cara lá que tem um cabelo de... Ela também tem um cabelo assim em formato de rocambole. Tem o Tatsu Imortal, que é um anime no Netflix, que é bem fora assim do comum, porque ele é um personagem... É um cara que era um membro da Yakuza e ele virou o dono de casa. Então eu digo que ele foge do padrão, porque o padrão geralmente é um herói que luta contra o inimigo, né? Uhum. Não, esse anime, ele é um personagem que era um membro de Yakuza e o desafio dele é ser um bom dono de casa. Então ele ensina umas coisas lá de como é que pode lavar roupa na máquina de lavar. É comédia, então. É, um negócio mais de zoeira mesmo. Ah, tem o One Punch Man, eu fiz o Pretty Prisoner. Tem o... Caramba. O Bungo Stray Dogs, eu fiz o Fukuzawa. Tem mais coisa aí. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. É porque, assim, de supetão, assim, não vou conseguir lembrar. Uhum. Mas tem mais coisa aí. Tem até questão de game mesmo. É isso aí. Depois eu vou lembrar lá. Tem muita coisa no Instagram lá. Tem mais coisas que eu preciso acrescentar no Instagram, porque às vezes a gente não tem tempo de mexer, né? Então, aí eu não consigo colocar. Mas o Instagram é um banco de memórias para mim. Eu vou colocar aqui o Instagram do Dai pra vocês seguirem aí, curtirem as postagens dele. Marca ele, né? No que acharem aí, que ele trabalhou. Ah, lembrei. O Avatar 2. Eu fiz o Tonowari. Saiu esse ano no cinema. O Ari é o chefe da tribo da água no Avatar 2. Isso aí. Então, vamos encerrar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de seguir o Dai. E se inscrever no canal também, curtir, compartilhar, ativar o sininho. Valeu. Falou, gente.